Vamos falar das programações, né? Por que são esses programas que estão na nossa cabeça? Por que somos programados para sentir ciúme? E tudo começa quando o espermatozoide encontra o óvulo. Na verdade, começa antes. E pode parecer zoeiro, mas não é. Por quê? Tudo começa na biologia. O primeiro programa, então, é um programa biológico. E aí você fica, pô, então, se é biológico, é natural. Se é natural, eu nasci com isso. Se eu nasci com isso, eu vou morrer com isso. Não. E aí que tá. Por isso que esse primeiro programa, dos 3, recomendo que você fique até o final, pelo menos desse, porque senão você não vai entender bem. Você pode piorar a sua situação. Você achar, não, então ciúme é natural e acabou. Não é assim. Eu vou explicar. O espermatozoide e o óvulo, a ideia é que na reprodução a gente tem passagem de informação. Então isso é genética. O gene é uma unidade de informação para novas gerações. Então, na nossa espécie, tem várias características que são da espécie. Então elas vão sendo passadas para frente. Por exemplo, temos 2 braços. Isso é genético. Sei lá, uma aranha tem 8 patas. É genético, é informação. Então isso se perpetua na espécie e passa até nós. Então isso é uma programação genética, que é o nosso gene contém informação que vai construir nosso corpo de determinada forma, e corpo inclui o cérebro. E isso é o que a gente usa para pensar, para sentir, para agir. É uma das coisas que eu estou sempre batendo o martelo, na mesma coisa que é: não separem mente e corpo. Que isso assim, é um dos grandes problemas de se entender mudanças psicológicas, é achar, tá, mas como que o pensamento afeta o corpo? O pensamento está no corpo, né? É uma discussão que profundamente ela vai exigir muito mais tempo, mas assim, você pensa com o seu cérebro, basicamente. Você precisa dele para pensar. E ele é construído geneticamente. Então, o seu pensamento vai depender dessa construção biológica. E sentimentos, emoções e comportamentos também. Por exemplo, por que um texugo do mel tem aquele comportamento? Não sei se vocês viram, mas eu falei de texugo do mel, mostrei o vídeo que ele mata uma piton de 6 metros, sei lá, o bicho é pequenininho. Por que ele tem aquele comportamento? É uma herança biológica. Então, você pegar todos os texugos do mel, eles vão ter um comportamento parecido. O ser humano também tem certos padrões. Isso são programações, né? Então nós temos certos programas que rodam para a gente agir de determinada forma. Por exemplo, reagir a rosto, né? Eu também comentei isso aqui da pareidolia, que é, por exemplo, você vê alguma coisa que parece um rosto, sei lá, uma nuvem, a gente imagina rosto automaticamente. E assim, a nuvem não tem nada a ver com o rosto humano, mas somos programados para ver rostos humanos, porque isso é totalmente útil de uma espécie social. Aí que tá. Vamos chegar no ciúme então. Basicamente a ideia é assim: o gene passa informação. Então a gente tem programa da espécie, que é o ser humano tem certas tendências e o ciúme é uma delas. E olha que doideira, tem um caso interessante, muito interessante, que é de um psicólogo evolucionista. Ele trabalha muito com isso, com a parte da evolução da espécie, como que essas programações psicológicas, comportamentais, emocionais vão passando. E ele fala muito do ciúme. Ele tem um livro muito bom que chama A Paixão Perigosa. Ciúme é a Paixão Perigosa. Não sei se tem ciúme no nome, mas é sobre o ciúme. E o David Buzz na faculdade, e o cara é influente pra caramba, assim, ele faz pesquisa com centenas de culturas, pesquisa no mundo inteiro, é doideira mesmo. Ele na universidade, ele tá com 60 já hoje, mas na universidade ele pensava assim, não, eu não preciso ter ciúme da minha namorada, porque o corpo é dela, ela faz o que ela quiser. Então não tem ciúme, não vou ter ciúme, ok. E ele estava bem com isso até acontecer uma situação tem um gatilho, né? Eu não lembro o que era, se ele viu ela conversando com outro cara, numa festa, alguma coisa assim. Aí ele sentiu o peso. Racionalmente e friamente a gente pode pensar assim, tá, eu sou tranquilo com isso aí, mas isso depende também do contexto, e a gente tem certas programações que também nos afetam mesmo com racionalidade. A racionalidade a gente vai ver também durante o desafio que a gente usa ela para controlar isso, mas a emoção é uma potência.
O ciúme é uma potência, o ciúme, sim, é um negócio muito louco, porque tem gente que mata por causa de ciúme, tem gente que faz doideira, se mata, se ataca fogo nas coisas, ataca fogo nas pessoas. É doideira, o ciúme pode ser. Sabe? Tem um extremo de pessoas que não sentem nada de ciúme. É pouca gente, pouca gente. Tem um extremo das pessoas que vão matar os outros por causa de ciúme. Também não é tanta gente assim. Comparando o todo, 6, 7 bilhões de pessoas. Só que aí, no miolo ali tem a maioria das pessoas. Por exemplo, o David Buss. Não é que ele não sentia ciúme, ele não tinha sido exposto ainda a uma situação que fosse forte o suficiente para disparar o ciúme. Então, o gatilho para ele apareceu em algum momento. Então, a gente tem gatilhos mais fracos e mais fortes. Mas aí, pensando na biologia, por que isso vai passando, a gente tem... Por que a gente tem ciúme, então? Biologicamente. Primeira coisa para pensar aqui é que os objetivos da natureza não são necessariamente os nossos objetivos individuais. Olha que loucura. Então, a gente age, pensa e sente conforme objetivos da nossa espécie que estão no nosso código genético, que não necessariamente são bons para a gente. O ciúme é um caso desse. E o ciúme tem ciúme menos ou mais, então vai variar. Às vezes vai ser bom, mas você tem essa programação. E, por exemplo, eu dou o exemplo do medo, que é fácil. A gente tem medo, um programa de medo, por quê? Se eu tô lá na floresta, né, o ser humano primitivo, e tá na gente ainda, eu tô na floresta, vejo um urso. Se eu não tiver medo, eu morro. Se eu morrer, eu não passo meu gene para frente, essa informação. Então, assim, as pessoas que não têm medo vão morrer tudo. E não vai passar para frente, não vai ter espécie sem medo. Então, por isso que o medo existe. Porque ele apareceu em algum momento e ele foi útil para a sobrevivência. E, ok, né? Não teve medo, morreu, já era. Outro não, teve medo, correu rápido, sentiu aquela emoção forte, correu, agiu, fugiu, reproduziu, né? Sobreviveu mais tempo, reproduziu, passou o gene, essa cópia da informação dele para os filhos e os filhos para os filhos deles. Então todo mundo com medo, por isso que a gente é cheio de medo, né? A gente tem muito medo, mas é útil. Aí a questão do grau é parecido com o ciúme, por exemplo. Ter um medo pequeno é útil, né? Ter medo do urso é útil, vou correr do urso. Agora eu tenho um medo excessivo quando não precisa, aí que está o problema, como no ciúme. Por exemplo, tem gente que desenvolve uma fobia, que é um medo excessivo e irracional. Então, ela pode ter um medo de urso, pode ter, sei lá, tido uma experiência com urso, ou visto na televisão, a gente aprende de várias formas a ter medo. E ela não pode pensar em urso, e tem muita fobia sim. Por exemplo, eu publicava muito texto no site, e tá lá sobre psicologia, sobre um monte de fobias. E as pessoas me mandavam e-mail, mandavam mensagem particular perguntando: tem imagem lá no site? Tem imagem do, sei lá, medo de cobra? Tem imagem de cobra lá? Porque assim, ela entrava em pânico pela possibilidade de ver uma imagem de cobra. Então ela ela tinha dificuldade de acessar um texto que ia ajudar ela a lidar com medo. Olha que doideira. Então chegou num ponto difícil, chegou num ponto que não é bom. E o ciúme tem isso. Então o ciúme, ele é uma forma de proteção, ele serve para proteger uma relação. Então biologicamente, principalmente, né, em termos primitivos, você não tinha tanto recurso. Então, por exemplo, pensa num casal. Se uma pessoa tem ciúme da outra, né, é um jeito de manter essa outra perto para a gente conseguir mais chances de sobreviver. Um tempo que você não tem nada, você tem que caçar, colher, viver em comunidade, viver em casais ou em grupos, ajuda. Então, assim, se a pessoa está com uma outra e a outra está parecendo que vai embora, tem um medo ali, que assim, eu posso não sobreviver, meu filho não pode sobreviver. Por quê? A evolução, a espécie tem muito a ver com a reprodução, sobrevivência dos indivíduos, mais reprodução. Então, por exemplo, a tendência a proteger a prole, os filhos, né? Então essas pessoas vão ter esse ciúme, por quê? Isso faz as pessoas se juntarem mais, se grudarem mais. Então é útil naquele tempo, pensa bem. O que acontece? Hoje em dia a gente tem o ciúme,
essa programação biológica, que eu vou explicar se a gente é obrigada ou não a ter, a gente tem essa programação e às vezes não é útil. Porque, por exemplo, uma pessoa, né, recurso. Às vezes a pessoa tem todos os recursos do mundo. Ela vai sobreviver bem sozinha. Às vezes ela não tem filho. Então ela, na vida individual dela agora, ela não precisaria desse objetivo da espécie. Então, assim, esse objetivo da espécie, que vem pelo código genético, ele é construído no cérebro para a gente se comportar, pensar e fazer certas coisas, só que isso não está consciente para a gente. Então, assim, acho que muitos de vocês, pelo menos, vocês não sabiam essa origem do ciúme, né? Eu acho que não sabiam. Muita gente não sabe. Muita gente fala, por exemplo, o ciúme é só uma construção social. Não é só. Não é só. Por quê? Por exemplo, vendo um monte de culturas, centenas de culturas diferentes que não tiveram, por exemplo, contato com a nossa forma de pensar no ciúme, tem ciúme de formas diferentes. A gente vai falar disso também. Crianças, bebês têm ciúme. Então, como que vai ser uma só construção social se o bebê tem ciúme? Entende? Outra coisa que é muito legal. Bicho tem ciúme. Cachorro tem ciúme. E tem experimento com isso. O cachorrinho tá lá e o experimentador pede a dona dele para pegar um cachorrinho de pelúcia. E ela pega o cachorrinho de pelúcia e o cachorro começa a ficar desesperado, de ciúme. Então, assim, você vê a manifestação comportamental dele que está dizendo aquilo. O Anderson falou, agora eu sei. E esse é o ponto. Agora vocês sabem de um primeiro ponto, que é um primeiro programa biológico. Por que que isso ajuda? Porque quando você vê um objetivo, você vê que você está funcionando em função de um objetivo e você percebe que ele não é uma boa, você dá uma freada. Porque isso tudo essa programação está inconscientemente. Então, o ciúme aparece e você começa a entrar em pânico, o coração acelera, a boca seca, você começa a suar, você começa a pensar um monte de coisa. Enfim, você começa a tentar fazer alguma coisa, tentar mexer nas coisas da pessoa, tentar ver o que ela está fazendo, tentar ir atrás dela. Então, isso tudo é resultado também, esse é só o primeiro programa, dessa programação. Então, e o que aparece a consciência, o que você sente é resultado disso, e às vezes você não sabe por quê. Só que aparece a você como uma verdade absoluta. Ou uma coisa muito forte, tipo assim, eu estou sentindo que eu preciso investigar, eu estou sentindo que está acontecendo alguma coisa. Até me perguntaram de intuição esses dias, é muito isso. É algo inconsciente que você não sabe bem por quê, mas você acha aquilo. Então tem todo esse processamento de informação que 90% das informações que o cérebro processa são inconscientes. A gente não está vendo na nossa cabeça elas. Enquanto vocês estão me vendo, aí tem um monte de coisa acontecendo. Tem um monte de barulho ao redor, tem um monte de coisa, cheiro, um monte de coisa que vocês não estão percebendo. Quando você começa a perceber, você começa a saber, a conseguir lidar com aquilo. É como se você, sei lá, se fosse uma marionete, né, aqueles bonequinhos que tem um monte de linha e tem as mãos em cima. Você começa a ver as linhas. Porque a marionete que não vê as linhas, ela vai continuar se movendo conforme o manipulador. E você começa a ver a linha, você fala, então tem uma linha ali fazendo fazer isso. Então você começa já a se distanciar disso, não vê isso como uma verdade absoluta e tá vendo que vocês estão, né, diferenciando o objetivo da espécie que é eu agarrar a pessoa de todo jeito porque eu preciso sobreviver, eu preciso ter recurso, eu preciso estar junto, é um desespero que para a espécie passar para frente é bom. Para você nem sempre. Sabe, tem casos que sim, né, gente? Obviamente. Então, às vezes a pessoa ela não tem muito recurso financeiro ou de qualquer material, de qualquer forma. Então, isso vai fazer diferença também. Mas, por exemplo, tem gente que consegue viver sem outra pessoa materialmente e continua tendo ciúme. Então, o ciúme tem várias causas. A primeira dessa é essa causa biológica. Então, esse é o primeiro programa. A gente já começou a se destacar um pouco disso, né? Então, vocês vão ver. Tá? Então, tem alguma coisa aqui que não é necessariamente a minha vontade. Parece que é. Mas aí vocês vão lembrar, eu espero que vocês lembrem, e é uma ideia de vocês
Anotem isso aí, alguma coisa, ou vejam depois. Por quê? Talvez vocês vejam e falem, nossa, que legal, e depois vocês esqueçam, se é uma informação nova. Então, estou sempre falando, tem que exercitar a cabeça. E se é um programa que está na sua cabeça, é um padrão que você está repetindo a vida inteira, não é de uma hora para outra, não é você ouvindo eu falar isso e você vai dar um estalo e pronto. Não é. Vocês têm que colocar na cabeça, mas vocês têm que reformular isso. Vocês têm que criar, tirar esse programa um pouco, você tem que reprogramar isso.